Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando agora com esse vídeo que eu começarei a fazer todo final de rodada, principalmente nesse momento em que o Flamengo está buscando alcançar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mesmo a rodada não tendo terminado, a 17ª rodada, porque amanhã ainda teremos a partida entre Palmeiras e Cuiabá, eu farei esse vídeo trazendo a relação das partidas que foram disputadas na 17ª rodada, que os resultados possam influir na condição do Flamengo chegar ou não às primeiras colocações do campeonato. Antes de começar o vídeo, eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, que também você deixe o like para fortalecimento desse canal, pois o like mostra ao YouTube a relevância do canal na plataforma, e que também você compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais, assim como também que você ative o sininho das notificações para que você seja notificado de tudo que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, meus amigos, inicialmente falando, nós vamos analisar jogo a jogo, principalmente aqueles jogos que reflitam na colocação, o seu resultado reflitam na colocação do Flamengo no campeonato. A rodada, 17ª rodada do Brasileiro, iniciou-se no sábado com 4 jogos. Atlético Paranaense e Internacional, Ceará e Corinthians, Avaí e Santos e Flamengo e Coritiba. Nesses 4 jogos iniciais da rodada da 17ª rodada, 3 jogos teriam influência numa possível colocação do Flamengo no campeonato. Atlético e Paranaense e Inter estão colocados à frente do Flamengo na competição. Ceará e Corinthians, o Corinthians está também à frente do Flamengo na tabela de classificação, e Avaí e Santos, onde o Santos também está acima do Flamengo na classificação do campeonato até o início da 17ª rodada. Agora, passando para os resultados em si, o primeiro resultado, Atlético Paranaense e Internacional empataram na Arena da Baixada em 0-0, fazendo com que os dois times que estão à frente do Flamengo na tabela de classificação perdessem 2 pontos. E o Flamengo, como ganhou do Curitiba, aí já diminui a diferença para Atlético e também para o Internacional. Até porque o Atlético Paranaense está agora apenas... O Atlético Paranaense é o 6º colocado, né? Isso quer dizer o quê, Marquinhos? Porque o Flamengo é o 7º colocado. Só que o Flamengo está com 24 pontos e o Atlético, depois que empatou com o Inter, está com 28 pontos, 4 pontos acima. Ceará 3, Corinthians 1. E aí, qual foi a interferência junto ao Flamengo? O Corinthians também está acima do Flamengo, né? Corinthians perdeu 3 pontos, e o Flamengo, como ganhou do Curitiba, ganhou 3 pontos. E agora a diferença do Flamengo, que é o 7º colocado, para o Corinthians, que é o 3º, é de apenas 5 pontos. Avaí e Santos. O Santos começou 1 ponto acima do Flamengo, né? E agora o Flamengo, como ganhou do Curitiba e o Santos perdeu do Avaí por 1-0, o Flamengo ultrapassou o Santos, estando agora 2 pontos à frente do time santista. Então, esses 3 jogos interferiram, sim senhor, na classificação atualizada do Flamengo na 17ª rodada. Ceará 3, Corinthians 1, Corinthians perdeu ponto. Atlético Paranaense 0, Internacional 0. Atlético e Inter perderam ponto, também acima do Flamengo. E Avaí 1, Santos 0. O Santos, que estava à frente do Flamengo, o Flamengo ultrapassou e o Santos ficou agora atrás do Flamengo. No domingo, tiveram 5 jogos, né? Juventude e Goiás, 0-0, jogo que se realizou às 11 horas da manhã. E por que é importante o Juventude? Porque o Juventude
é o próximo adversário do Flamengo na próxima quarta-feira. São Paulo 2, Fluminense 2. Os dois times estavam à frente do Flamengo, só que com a vitória do Flamengo e o empate entre São Paulo e Fluminense, o Flamengo também tomou a condição, a colocação do São Paulo, ultrapassando o São Paulo. Contra o Fluminense, o Flamengo diminuiu 2 pontos. Esse também era um jogo importante para o Flamengo. Botafogo 0, Atlético Mineiro 1. Aí, nesse caso, o Flamengo não teve ganho, porque o Atlético já estava acima, ganhou e o Flamengo também ganhou. Então, não houve alteração em relação à partida Botafogo 0, Atlético Mineiro 1. Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1. Não influiu em nada. Nenhum dos dois tem relação nenhuma na tabela de classificação com o Flamengo. E América Mineiro 0, Bragantino 3. Também da mesma forma. O Bragantino agora é o 8º colocado. É o time colocado após a 7ª colocação do Flamengo. Bom, meus amigos, lembrando que estamos em 7º lugar na tabela de classificação com 24 pontos. E o 6º colocado, que é o Atlético Paranaense, tem 28 pontos. Isso quer dizer o quê, Marquinhos? Isso quer dizer que na próxima rodada o Flamengo, infelizmente, não vai poder ganhar posições. Porque mesmo ganhando do Juventude, ele ficaria a 1 ponto ainda do Atlético Paranaense, porque a distância entre os dois é de 4 pontos. Porém, a gente pode encostar mais nos adversários, porque os nossos adversários, os adversários que estão à frente na tabela de classificação, podem perder pontos e o Flamengo conseguir ir tirando esses pontos rodada a rodada. Agora, eu farei uma projeção dos jogos que podem influir na tabela de classificação do Flamengo na rodada número 18 do Brasileiro, que será jogada na quarta e quinta-feira, em que o Flamengo vai jogar novamente em Brasília, quarta-feira, 8h30 da noite, contra o Juventude. Juventude que empatou ontem no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, contra o Goiás por 0-0. Bom, nos jogos da rodada 18, somente 4 deles podem ter influência, não, 4 não, 6 deles podem ter alguma influência na diminuição ou não do número de pontos que o Flamengo precisa encostar na liderança da competição. Corinthians e Coritiba, não creio que teremos alguma dificuldade. O Corinthians vem de uma derrota. O Coritiba, como mostrou contra o Flamengo, é um time tecnicamente fraco. Só uma zebra pode fazer com que o Corinthians não vença o Coritiba lá na Neoquímica Arena. Goiás e Fluminense, esse é um jogo sim que pode trazer resultados bons para o Flamengo, porque o Goiás joga em casa e em casa ele é muito forte e enfrenta o Fluminense, apesar do Fluminense estar em boa fase, porém há possibilidade sim de perder pontos lá em Goiânia jogando contra o Goiás. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense eu entendo como um jogo que dificilmente trará resultados positivos para o Flamengo, porque o Atlético Paranaense vai jogar contra o Atlético Goianiense, que perdeu ontem para o Fortaleza dentro de casa. Então acho que será uma presa fácil ao Atlético Goianiense. Só uma zebra fará com que o Flamengo tire algum proveito em diminuição de pontos do Atlético Paranaense nessa situação. Agora, esse próximo jogo que eu vou falar é um jogo difícil, Internacional e São Paulo. Apesar do São Paulo estar atrás do Flamengo na tabela de classificação, o Inter está à frente exatamente 5 pontos do Flamengo, na verdade. O Flamengo tem 24 e o Inter tem 29. Uma eventual vitória do São Paulo e uma eventual vitória do Flamengo, o Flamengo fica a 2 pontos do Inter, diminuindo assim consideravelmente em 3 pontos a diferença dele para o Inter, fazendo com que o Flamengo vá chegando pertinho dos líderes. Outro jogo que pode trazer alguma diminuição de pontos é Cuiabá e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que ganhou as duras penas do Botafogo ontem por 1-0 no Engenhão, vai enfrentar o Cuiabá, que joga hoje contra o Palmeiras. A gente não sabe ainda o resultado, porém, sempre quem joga em Cuiabá é um jogo não muito fácil, mas a probabilidade e as possibilidades é que o Atlético consiga vencer o Cuiabá. Daí também só uma zebra fará com que o Flamengo se aproxime do Atlético Mineiro na rodada 18. E por final, o jogo entre América Mineiro e Palmeiras. Esse é um jogo totalmente sem razão para um contexto de achar
que o Palmeiras pode deixar algum ponto lá em Belo Horizonte. O América Mineiro vem de derrota em casa para o Bragantino por 3-0, né? E outra coisa, está na zona de rebaixamento. Então, acho muito difícil que o Palmeiras deixe escapar esses 3 pontos, mesmo jogando em Belo Horizonte. Bom, meus amigos, a gente vai fazer esses vídeos de acompanhamento do Flamengo, jogo a jogo, juntamente relacionando com os outros jogos da rodada, para que você fique bem informado da real posição do Flamengo e da possibilidade do Flamengo, ao longo dessas próximas 4 rodadas, ir encostando na liderança do campeonato, que é totalmente possível. Se vocês forem ver, o Corinthians hoje, que é o terceiro colocado da competição, está a apenas 5 pontos do Flamengo. Então, meus amigos, queria novamente pedir a você que não é inscrito, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nas suas redes sociais e que também ative o sininho das notificações para que você fique muito bem informado com o YouTube lhe notificando. Eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência dos nossos vídeos no canal Marquinhos Fla Assunção, dizendo a você um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!